Salve, salve, família, salve, salve! Aqui quem vos fala é o vosso excelentíssimo profeta na voz. Sejam muitos bem-vindos à imersão Trader Lucrativo, família. Muito obrigado pela presença de todos aí. Todos estão presentes para poder aprender uma coisa, que é o quê? Como mudar a sua jornada dentro do trade, como mudar. Você parar de ficar contando migalhas, fazendo operações pequenas e começar a operar com capital grande, começar a lucrar de verdade, começar a botar a grana no bolso, que basicamente é o que todo mundo aqui quer, não é verdade? Eu, profeta, comecei a operar por quê? Porque eu queria dinheiro. Provavelmente, se eu perguntar aqui no chat, a maioria das pessoas vão começar a operar, começaram a operar pelo mesmo motivo, que é o quê? Grana no bolso. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra aí que começou por outro motivo? Pode, mas, sinceramente, eu acho que é a minoria, tá? Ah, eu comecei a operar porque eu achava as velas bonitinhas. Eu não duvido, tá? Existe doido para tudo. Mas vamos colocar que 99% das pessoas que entram no trade, eles entram com um objetivo: fazer dinheiro. Seja fazer dinheiro para dar uma qualidade para sua vida, para melhorar, para dar uma qualidade para sua família, perdão, para dar uma qualidade para sua família, para melhorar a sua qualidade de vida, para ter mais tempo livre, ou para simplesmente ter uma liberdade, liberdade de falar não, liberdade de fazer o que você quer, quando você quer e onde você quer. Se eu quiser fechar agora essa live aqui e ir para a praia, qualquer eu vou. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade. E eu conquistei essa liberdade através do trade, certo? Por isso, dinheiro por dinheiro. Exato. Por isso que pode ser o dinheiro por dinheiro também o objetivo. Mas, no geral, por isso que eu ensino aqui para vocês. Por quê? Porque eu sei, família, que nesse caminho, no caminho do trade, existe três coisas que acontecem de montão. Que, primeiro, são falsas promessas. Acontece de monte, falsas promessas. Olha, você vai aqui depositar R$ 100, vai virar 1.000. Você vai depositar 1.000, virar 10.000. Vai depositar 10.000, virar 100.000. Ou olha, você não precisa aprender, não precisa fazer nada. Você só precisa ativar o robô e o robô vai operar sozinho. O robô funciona? Um aspas. O robô funciona? Sim, mas até certo ponto, certo? Até certo ponto. O robô ele não vai te deixar milionário. Ponto. Mas sim, ele pode trazer uma renda extra para você. Existem sim robôs que são lucrativos. Mas a grande maioria dos robôs que tem por aí, família, a grande maioria não funcionam. Eles só vão fazer você levar loss atrás de loss atrás de loss. E aí você fica, caramba, eu não sei o que está acontecendo. Ou pior, às vezes o robô até funciona. Só que você vê o robô fazendo uma operação e aí você fica, ai meu Deus, essa operação tá meio estranha, eu acho que eu vou zerar. E aí você mexe, sendo que era para o robô fazer o trabalho sozinho. Você vai lá e atrapalha o robô. Então, existem várias e várias e várias falsas promessas nesse mercado, que você vai ficar milionário do dia para a noite, que você vai fazer R$ 1 milhão em um mês, que você vai ficar rico tendo R$ 50, R$ 100 no seu bolso. Isto é mentira, tá? E eu tô aqui para trazer a verdade para vocês. É possível fazer dinheiro no trade? Sim, é possível. Eu tô aqui presente, sou a prova viva, e tem bastante alunos que estão aqui presentes com a gente que também já não necessariamente vivem, mas já tiram uma grana acima da maioria de muitas pessoas. Já tiram grana às vezes maior do que o próprio salário. Então, sim, é possível lucrar no trade e viver de trade. Mas não é nem um pouco de longe, não é fácil, família. Não é fácil. É simples. Vocês vão ver que é simples, mas não é fácil. Day trade é o dinheiro fácil mais difícil da sua vida, certo? Então, essa é a primeira ilusão que já temos que limpar aqui para poder alinharmos e pensarmos corretamente. Então, três coisas que tem de monte. Primeira, falsas promessas, né? Falsos resultados, falsas promessas, falsas ilusões não, ilusões, né? Nesse mercado. Segundo ponto, que tem de monte nesse mercado, são gurus falsos. Tem de monte, são gurus falsos. É aquela pessoa que você vê ele com um carrão de Porsche, num carrão, numa casona, e isso e aquilo, só que aí você vai ver o carro é alugado, a casa é alugada. Às vezes a pessoa, eu já conheci um cara que é assim, ele aluga ali um dia, um carro, ele aluga o carro por 12 horas, aluga 24 horas uma casa, grava 300 vídeos, passa 3 meses, 4 meses postando os vídeos ali que ele gravou em uma tarde. E aí você fala, nossa, olha a casona dele, nossa, olha o carrão dele, sendo que aquilo ali era alugado, nem era do cara. E ele alugou aquilo com o dinheiro do curso, ou seja, ele vendeu um curso, fez um dinheiro. Ele comprou, alugou essas coisas, no caso, gravou um vídeo para poder pagar de status de rico daquilo para fazer o quê?
vender mais curso para fazer mais dinheiro. Aí você vem e fala, olha, eu fiz 1 milhão operando. Só que você nunca vê esse cara operando ao vivo. Quando você vê ele operando ao vivo, ele dá umas entradas aleatórias. Você nunca acompanhou uma semana que seja. Olha, eu fico positivo aqui todo mês, toda semana. Só que você não passou uma semana acompanhando aquela pessoa operar ao vivo. E quando opera, ainda leva um loss e fala: ah, hoje o mercado não sei o quê, né? Hoje o mercado nos enganou. Hoje o mercado bababá. Aí joga a culpa no mercado e fecha a live. Ou passa uma nuvem branca e acaba a internet, né? Quem aqui conhece sabe. Então, o que mais tem, família, são esses gurus falsos por aí. E aqui, eu já digo para vocês, eu não sou um guru, eu sou o quê? Eu sou um trader, ponto, tá? Eu sou um trader que eu vivo, eu opero e eu vivo isso aqui na pele todo santo dia. Quem é meu aluno já sabe, segunda a sexta, todo dia útil eu tô aqui ao vivo operando com os alunos. Seja meta, seja loss. Já fiz um monte de grana com os alunos, já estopei cheio com os alunos, já fiquei no 0 a 0 e tudo ali ao vivo, mostrando na tela, mostrando, ó, família, entrada aqui, entrada ali, entrada ali, entrada aqui. Eu entrei por isso, isso, isso. Também não é tipo, coloca a ordem. Ah, por que você fez essa entrada? Ah, eu fiz porque eu quis. E só copia. Ou eu fiz porque eu quis e você descubra. Não, eu explico, ó, família, eu tô entrando aqui por causa disso, disso, disso. Aí eu coloco a ordem, ó. Ali tem uma oportunidade de compra por causa disso, disso, disso. Coloca a ordem. Então, eu mostro a realidade do day trade todo santo dia, que novamente não é fácil, nem um pouco fácil, família. Vai dilacerar o seu emocional, tá? De começo até você aprender a pensar de forma correta, o trade vai dilacerar o seu emocional, vai zoar o seu psicológico. Sendo muito honesto, tá? Eu não tenho vergonha de falar, eu já chorei, tá? Já chorei compulsivamente, eu já desisti. Eu já desisti de trade lá atrás, eu desisti, eu parei de operar. Aí depois eu voltei, ainda bem que eu voltei. Então, ó, já chorei, já desisti, já fiquei revoltado, já estragou o meu dia, já estragou minha semana isso daqui, certo? Só que eu persisti e principalmente eu aprendi com os meus erros e com erros de outras pessoas nesse caminho. Eu tive mentores, né? E com esses erros eu aprendi como a fazer o correto. E quando eu comecei a fazer o correto, ou melhor falando, quando eu comecei a fazer o simples que dá certo, a minha visão, ó, puf, explodiu. Ela expandiu e explodiu minha mente totalmente. Porque eu percebi que trade não precisava ser toda essa guerra. O mercado não é uma guerra. Ah, eu troco soco com o mercado, eu brigo com o mercado. Ah, eu tô numa guerra com o mercado. Não, o mercado não é uma guerra. O mercado, ele é um espelho. Se você está ansioso, o mercado vai te deixar mais ansioso. Se você está com raiva, o mercado vai te deixar com mais raiva. Só que quando você entende isso, que ele é um espelho, você aprende que a solução disso tudo não está no gráfico, não está em um novo indicador, não está num robô novo, não está numa estratégia nova. A solução disso tudo está na onde? Está em você mesmo. Porque quando você aprende a lidar aqui, você começa a lidar com facilidade aqui, que é no gráfico. Certo? Então, família, muitas vezes é fato, muitas vezes você já deve ter sentido aquela frustração. Quem nunca sentiu, família? Coloca aí para mim. Quem nunca sentiu aquela frustração enquanto estava operando? Ou sentiu que você estuda, estuda, estuda e não sai do lugar? Você sente, caramba, eu estou estudando, eu estou operando, eu estou aprendendo, eu estou aqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, estudando, eu sei tudo, eu sei da aula da parte teórica, mas na hora que você vai executar, você se sente frustrado, você não tem o resultado que você queria. Muitas vezes, isso acontece, família, não é culpa sua, tá? Sendo muito honesto. Muitas vezes, eu concordo plenamente, Agripino. Jesus Cristo é um ótimo professor para lidar com isso psicológico. Eu concordo plenamente também. Muitas vezes, o problema não é você. O problema é como te enxergar, como te fizeram enxergar todo esse jogo, vamos colocar assim. Muitas vezes, você foi quase, vamos usar essa palavra, você foi quase que doutrinado, vamos dizer assim, a aprender e a enxergar o mercado de uma forma. Por quê? Porque você agindo dessa forma, você dá dinheiro para as corretoras, você dá dinheiro para o mercado, digamos assim. E isso financia, são as famosas sardinhas que alimentam os tubarões. Se não tem tubarão no mercado, o tubarão ele pode comer outro tubarão? Pode, mas vai ter esse canibalismo louco e vai acabar os tubarões. Então, não. Normalmente, os tubarões eles se alimentam no mercado de sardinhas. Então, é necessário. Tanto que vocês já devem ter visto aí aquelas estatísticas. Ah,
90% das pessoas perdem no day trade, 98% perde no day trade, 95% perde no day trade. Por quê? Porque essas pessoas são as sardinhas e elas são ensinadas a pensar como sardinhas. Então você entra num vídeo do YouTube qualquer, a pessoa vai estar te passando o quê? Uma mentalidade de sardinha. Você vai ver um livro ali de price action, não sei o quê, a estratégia, a análise, ela é correta, mas a forma como aquilo ali é passado para você operar é uma forma de sardinha operar. E aí você acaba se enganando, você acaba caindo nas armadilhas que o mercado cria para poder pegar a grana. E não é tipo, o mercado veio justamente para pegar aqui o meu stop de R$ 10, de R$ 20. Não. Ele foi lá porque não é apenas você que perdeu vintão, é você e mais 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, às vezes, estavam naquela mesma região. Porque foi assim que essas pessoas foram ensinadas a operar e é assim que essas pessoas foram ensinadas a olhar para o gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês que muitas vezes o problema ele não está em você que não consegue lidar com as coisas. E sim, o problema está na sua perspectiva, na forma como você enxerga o mercado. Beleza? Alguma dúvida até aqui, família, sim ou não? Calma aí, deixa eu ler aqui que vocês mandaram mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Só faz dinheiro quem tem a mentalidade correta e uma margem considerável para poder viver de trade. Sim, totalmente, Brunão. Dinheiro traz dinheiro, então você precisa sim de capital, mas principalmente você precisa ter mente para lidar com esse capital. Isso é verdade. Hoje eu fiquei bravo comigo mesmo, mas eu sei o caminho e como fazer o correto. Ou seja, faz o simples que dá certo. Sim, exatamente, Brunão. Falhas vão acontecer, tá? Nós somos seres humanos. Eu erro, tá? Eu erro. Fulano, ó, eu erro, o Barsi erra, o Elon erra, o Buffett erra, todos erram, tá? Todos nós erramos. O ponto tá que o profissional, ele sabe aprender com os seus erros para não cometer aquilo de novo. Às vezes, um erro que você comete, mas que você presta atenção e aprende com ele, putz, perdi R$ 100. Às vezes, esse erro que você cometeu, que você perdeu R$ 100, ele saiu barato, porque se você não tivesse aprendido com esse erro, tivesse insistido e continuado, você teria perdido 1.000, 2.000, R$ 10.000 às vezes. Então, o R$ 100 que você perdeu para cometer aquele erro e aprender aquela lição, muitas vezes sai barato, se você aprende com o seu erro, certo? Desse jeito, exatamente. Boa noite, família. Desse jeito, hoje eu fui pego pela autoconfiança e eu acabei vendo que ainda estou aprendendo a perder de forma correta. É um processo, Brunão, é um processo. Hoje, em binárias, eu estourei a conta. Diga não à ganância. Diga não à ganância, Camilo. Diga não, totalmente. Confesso que sou muito amador. Depois que estou escutando. Confesso que sou muito amador depois que estou escutando você explicar tudo isso. Não, mas tranquilo, Camilo. Tranquilo de verdade. Para todos vocês, família. O foco aqui é exatamente, putz, eu não sei nada. Fica tranquilo, tá? Eu vou explicar para você de forma simples o essencial. Obviamente, né? Não é uma aula, não é uma mentoria completa, não é uma aula de 5 horas para explicar cada detalhe. Mas todo o básico essencial para vocês entenderem essa oportunidade, entenderem esse mercado, eu vou explicar para vocês nessas aulas da nossa imersão. Então, mesmo que você não entende nada do que eu estou falando, fica tranquilo que vai fazer sentido. Beleza? Então, família, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Calma aí. Colocar em tela cheia. Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Aí, beleza. Desse lado? Acho que vou ficar desse lado. Estão vendo minha tela aí, sim ou não? Acho que estão, né? Deixa eu ver. Estão vendo? Opero na Apex. Estão vendo minha tela, família, sim ou não? Manda aí, um pra sim, dois pra não. Eu no cantinho, minha tela aqui, assim. Beleza. Se eu tiver na frente, tá? Se eu tiver na frente de alguma coisa aqui, vocês me avisam aí, tá? Que aí eu tiro minha câmera. Deixa eu detestar aqui já. Deixa eu fechar uma coisa aqui. Vai ficar o logo na frente. Tá bom. Então vamos lá.
Nossa aula de hoje da imersão é o mapa. Vamos aprender? Sim, tranquilo. De boa. De boa, Saviola. Depois eu mando lá. Então, família, hoje vamos aprender um novo mapa do tesouro, tá? Por quê? Porque muitas pessoas nem sabem que essa oportunidade existe. Novamente, eu não sabia, família. Eu me pego como comparação. Por quê? Eu, profeta, eu sou profissional, né? Mas eu já era profissional, eu já vivia de mercado há anos, então não era tipo, fazia 3 meses, 6 meses, não. Já fazia alguns anos que eu vivia de mercado, eu já lucrava, já era profissional, eu já dava aula, eu já estava dando aula lá com os alunos na sala, operando ao vivo, e eu não tinha a mínima ideia que esse mercado existia. Então, imagina uma pessoa que às vezes ela está começando agora, há pouco tempo, ou ela até já tem algum tempo de mercado, mas ela não conhece muito, ela não conhece nem a bolsa, a B3 direito. Quem dirá a bolsa americana? Que realmente, novamente, volto a dizer, aqui no Brasil existe conteúdo, existem pessoas boas que fazem conteúdo sobre isso, mas são a minoria, tá? Então, em português, no Brasil, é um conteúdo muito escasso sobre o mercado americano e sobre as mesas proprietárias no geral. Então, na aula de hoje, eu vou abrir a mente de vocês para uma nova forma de enxergar o mercado. Não apenas como um hobby, como um passatempo, como um achismo, e sim como uma carreira. Quem aqui é aluno já sabe, tivemos uma aula top de quase 3 horas aí, só explicando o plano de carreira, que eu desenvolvi baseado nos meus resultados, nos resultados de aluno e na métrica da nossa estratégia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um plano de carreira, família, certo? Assim como você entra numa empresa, aí você entra como estagiário, aí você vai lá, sobe no cargo, aí você pega, aí você vira, você é efetivado, aí você vira gerente, aí você sobe, mesma coisa. Nós vamos ter fases, vamos dizer assim, para passar desde lá do começo, do eu não sei absolutamente nada, profeta, até a fase do eu estou vivendo de mercado, até você chegar na fase do, olha, o dinheiro que eu saco do mercado paga o meu custo de vida e eu vivo tranquilo. Então, todo esse processo, toda essa fase, do zero até a liberdade, ou melhor falando, até a independência financeira, beleza? Então, nós vamos entender hoje exatamente esse ponto. E aí surge aquela pergunta que eu reforço, já perguntei, mas eu reforço aqui para vocês. Quem nunca, né, se dedicou, estudou intensamente, mas sentiu que não saiu do lugar? Falou: caramba, cara, parece que não tá andando, parece que não tá fluindo. Eu opero, 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 mas no final eu fico no mesmo lugar. Pior, eu opero, opero, opero e eu fico negativo às vezes até, né? A pessoa nem positiva fica, porque se você está no 0 a 0, parabéns pela sua performance, porque você está num nível a mais, tá? Se você está conseguindo ficar no 0 a 0, você já está no nível a mais da maioria das pessoas, sendo muito honesto, tá? Então, parabéns pela sua performance. A realidade da maioria é opera, 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 opera e fecha negativo. Você vê o seu dinheiro embora. Quem nunca viu o dinheiro embora com trade? Você fala: eu tenho R$ 200 para operar esse mês. Puf, o 200 se evapora. Isso quando a pessoa não está operando na bolsa e fala: eu separei aqui R$ 1.000 para operar esse mês. E aí ela perde não só aqueles R$ 1.000, como ela perde 2.000, 3.000, 5.000, às vezes até mais, né? Perde até as calças, né? Que nem falam. E aí parece que está cada vez mais distante do seu objetivo. Meu objetivo é viver de mercado. E parece que cada dia que você opera, você está mais distante, ao invés de estar mais perto. Mas saiba que você não está sozinho nessa jornada. Novamente, eu passei por isso. Família, sendo muito honesto, tinha época, tá? Tinha época que eu operava, que eu literalmente eu tava com a mentalidade tão lascada, eu tava tão ferrado mentalmente falando, que eu acordava, eu operava de manhã também, já desde aquela época, né? Eu sempre gostei de operar de manhã. Porque para mim, tipo, eu acordo, aí eu faço ali, me preparo, eu opero de manhã, pum, o restante do meu dia eu tenho livre para fazer o que eu quiser. Então, desde as antigas eu gostava de operar de manhã. Mas nessa época eu tava com a minha mentalidade tão ferrada que eu já ia pro mercado pensando: vamos ver em quanto tempo eu vou estopar hoje. Sem brincadeira nenhuma. Eu já pensava assim: em quanto tempo eu vou estopar hoje? Vamos ver. Será que é em 15 minutos? Será que é em 20? Ou seja, eu ia pro mercado não pensando do tipo: não, hoje eu vou bater meta. Hoje eu vou fazer dinheiro. Oi, oi, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ficou mudo só para ele ou
Oi, 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 oi. Tá normal? Tá normal? Deve ter dado uma travada aí. Às vezes dá uma bugadinha, pode ter sido a bugada. Tá normal? Não, beleza, deve ter dado uma bugada. Enfim, basicamente, eu tava com a mente tão ferrada, família, que eu não entrava pensando, eu vou fazer dinheiro. Não, eu entrava com a mentalidade, vamos ver em quanto tempo eu vou estopar hoje. Literalmente, eu entrava com essa mentalidade. Adivinha? Eu dou um prêmio para quem adivinhar o que acontecia comigo nessa época. Eu entrava e eu estopava, muitas vezes rápido. Muitas vezes eu entrava e estopava rapidíssimo, família. Então, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Eu já comprei curso fajuto, eu já caí em falsas promessas, eu já caí em ladainha de guru, eu já me frustrei, eu já chorei, eu já desisti, eu já entrei para operar pensando em quanto tempo eu ia estopar, de tão ferrado que eu estava mentalmente, certo? Então, não apenas vocês, milhares, eu acho que, na verdade, se a gente colocar globalmente, acho que milhões de traders passam por esse mesmo desafio todos os dias, família. Todos os dias. Ei, Agripino, Deus tá vendo? Mano. Ô, rapaz. Milhões de traders passam por esse problema todos os dias, família. E aí, eu vou trazer aqui algumas soluções para vocês, certo? Que é o quê? Algumas soluções para esses problemas. Nós vamos nos aprofundar nos problemas aqui, nos grandes vilões. Mas, primeiro, vamos entender o que eu vou explicar para vocês hoje, certo? Que é sobre o mercado americano, como funciona o mercado americano, e eu vou trazer um plano de carreira para vocês aqui, estruturado, para vocês entenderem que não é sorte, não é aleatório. O que outro ponto que tem bastante aí. Tem pessoas que elas sabem operar, elas têm resultado, mas elas não sabem ensinar, certo? Isso acontece bastante também, família. Você vê o trader operando, ele faz um monte de dinheiro, o cara faz 1 milhão ali operando. E realmente ele faz de verdade, então ele sabe operar. Só que ele senta para ensinar, ele não sabe explicar o porquê ele está fazendo aquela entrada. Eu entrei aqui por causa do. Não, só copia aí, não sei o quê. O pessoal não sabe explicar. Então, aqui no caso, eu fiz um parâmetro, eu fiz uma organização. Então, não é sorte, não é tipo assim, aquele aluno deu sorte, conseguiu, o outro aluno deu azar, não conseguiu. Não, nós temos um planejamento. Então, o ponto aqui, a variável, o mercado, ele é muito imprevisível, certo? Mas o que você pode controlar dentro do mercado? Você controla aonde você entra e aonde você sai e quanto você arrisca, certo? Se for em OB, na verdade, você só escolhe onde você entra e quanto você arrisca, né? Mas nos mercados normais, você escolhe quanto onde você entra, onde você sai e quanto você está arriscando por operação. Isso você, isso você controla, certo? Qualquer coisa além disso está fora do seu controle. Então, eu trouxe um planejamento para que a única coisa que está dentro do nosso controle, você possa controlar. O que estiver fora do nosso controle, tudo bem, o mercado que vai ter os seus ciclos, os seus momentos. Mas você não vai conseguir replicar aquilo se você não tiver a disciplina, certo? Então, nada adianta você entender o que deve ser feito, você entender como funciona o mercado, se você não tiver a disciplina para executar. Então, se você tiver disciplina e consistência nas suas atitudes, você vai ter resultado. Por quê? Porque é um parâmetro, é um método organizado. Não é aleatório, família, certo? Então, eu vou explicar para vocês esse plano de carreira certinho sobre o mercado americano. Vou explicar para vocês como funciona. Opa, tá desse lado aqui. Vou explicar para vocês como funciona o capital patrocinado, certo? Você pode ser pago para operar usando capital de grandes empresas, de grandes mesas, família. Você pode operar milhões. Eu, Profeta, eu tenho alguns milhões, tá? Não é um. Eu tenho alguns milhões de capital patrocinado hoje em dia, certo? Eu tenho um aluno que tem mais de 1 milhão de capital patrocinado, tá? Alguns alunos, na verdade, tem mais de um aluno que tem mais de R$ 1 milhão de capital patrocinado. Agora imagine você, em que realidade, em que universo, em que realidade você, do seu próprio bolso, conseguiria, assim, do nada, tirar R$ 1 milhão para operar?
Porque, novamente, para fazer dinheiro no mercado, você precisa de dinheiro. Então, se você quer lucrar ali 50 mil, 100 mil, 200 mil, não adianta você ter R$ 1.000. Ah, eu tenho R$ 1.000 e eu quero fazer 50 mil por mês. Com R$ 1.000, não é impossível, mas vamos ser pé no chão e honesto, é muito difícil, tá? Só a chance é baixíssima de você fazer R$ 50.000 por mês se você só tem R$ 1.000 de capital. Agora, se você tem R$ 1 milhão de capital e você faz ali 1%, você já está fazendo 10 mil. Sendo que, tanto eu quanto os meus alunos, nós não investimos muita grana, certo? Para aprovar uma continha ali de mais de R$ 200.000, você não vai investir no total mais de R$ 1.000. Então, do seu bolso, somando tudo, do seu bolso, se sair, sei lá, R$ 3.000 do seu bolso ali de investimento, é muito, muito, tá? Se sair R$ 3.000 do seu bolso e você provando que sabe operar, você vai ter acesso a mais de milhões de reais em capital para poder estar operando e para poder estar sacando, tá? Você vai operar, lucrou, vai sacar, ponto. Não tem a hipótese de você tomar um bloco. Ah, putz, eu alavanquei a minha conta, eu alavanquei demais a conta e bloquearam. Não existe essa hipótese, tá? Esquece. Isto não existe aqui. Não existe. Você pode fazer 1 milhão que vai pagar. Inclusive, eu tenho um amigo que fez, tá? Tem um colega meu de profissão que ele fez, acho que US$ 400.000, tá? 400 no mês. US$ 400.000 no mês. Eu não sei quanto tá o dólar agora, mas deu alguns milhões, tá? Deu mais de R$ 1 milhão, deu mais de R$ 2 milhões, na verdade. Ele sacou, o dinheiro caiu na conta dele, ponto. Então, literalmente falando, não é piada ou exagero, é literal. Você pode vir fazer US$ 1 milhão, eles vão te pagar US$ 1 milhão. Não existe a hipótese de você perder esse dinheiro, desse dinheiro sumir, de você tomar um bloco. Não existe essa hipótese, família. Certo? E você vai ter essa oportunidade única que a maioria das pessoas nem sabe que existe e pode transformar a sua vida. Eu tenho um aluno aqui que ele estava operando, ele já operava outros mercados, conseguiu ficar positivo ali, só que ficava mais próximo do 0 a 0. Então, um mês positivo, outro mês leve negativo, outro mês no 0 a 0. No totalzão, ficou positivo, mas pouca coisa positivo. Esse aluno foi para o mercado americano, aprovou uma conta, pegou o jeito, já está faturando alto, já está lucrando alto, certo? Tem um aluno que já deve estar na quinta conta patrocinada, na sexta conta patrocinada por aí. Então, família, é uma oportunidade excelente para mudar não só a sua visão, como também a sua jornada dentro do mercado, certo? E aí aqui, antes de continuarmos, vamos entrar nos 3 ladrões do sonho de todo trader, que a maioria, se não todos aqui, já passaram, já tiveram esses problemas. Beleza? Calma aí, deixa eu só ler o chat aqui. Eu tô acompanhando, tá? Mas tô passando por essa dificuldade operando o financiamento instantâneo da Rantec. 2 dias estopado no chá USD. Se você tem uma regra, um parâmetro, Gabriel, fica tranquilo que o loss faz parte, tá? O loss, dentro da regra, ele é um gain, como já diria o nosso querido Barão. E essa é a mais pura verdade, beleza? Então, se você tem um parâmetro ali certinho, um processo estruturado, fica tranquilo que faz parte, tá? Eu já estudei com esse cara, grande professor de OAB, só fala a verdade do mercado. Que cara? Não sei qual cara você está falando, mas é isso aí. Comecei a acompanhar recentemente. Top. Oh, meu querido! Ah, não, vou chorar agora, cara. Não me destabiliza não, Lucas, que isso? Você, mano. Ah, sou eu! Oh, mano. Caramba, que incrível. Salve, Lucas, meu querido! Ó, o Robin na área. Tamo junto, é isso, família. Então, continuando aqui. Lembrando, família, qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, manda aí no chat que estamos na ativa, beleza? Aí, Robin, depois me chama lá no PV, meu querido. Depois nós trocamos uma ideia, Lucas. Chama lá no PV, cara. Bom ver você aqui. Saudades, irmão. Saudades da resenha. Enfim, no trade, família, nós temos 3 ladrões que roubam o sonho de todo trader, tá? São obstáculos que impedem o nosso sucesso. E eu imagino que todo mundo já passou por isso. Que é a falta de capital, que esse problema nós já vamos, os 3 problemas nós vamos solucionar, com o que eu vou ensinar para vocês. Mas vamos por parte. Esse problema aqui, a mesa já vai solucionar para a gente, beleza? Que é a falta de capital, você ter dinheiro limitado.
tá? Eu acho que ninguém aqui é o Homem de Ferro ou o Batman, que tem dinheiro infinito, tá? Então, nós temos recursos limitados, família. Então, você pode ter, sei lá, R$ 1.000 sobrando, R$ 200 sobrando, R$ 500 sobrando ali, e é tudo que você tem para poder operar. Se você for operar com, vamos botar um exemplo ali, 200, não, vamos botar R$ 500, vai. Se você tem ali R$ 500 separado para operar, e você lucrar em cima desses 500, você vai ter a limitação do seu capital. Então, por exemplo, você tem R$ 500, você lucra ali, vai, 1%, não, vai, 10% dos R$ 500 que você tem, você vai fazer 50 conto, certo? Então, basicamente, você vai ter essa limitação. Pô, profeta, mas fazer cinquentinha ali já tá bom. Fazer cinquentinha no dia já tá incrível. Sim, eu concordo. Já tira uma receita boa ali até. Mas, com os mesmos R$ 500 que você tem, você poderia investir numa mesa proprietária, aprovar uma conta, pegar um capital patrocinado. E com os mesmos R$ 500, você poderia estar operando R$ 250.000 ou US$ 50.000. Com os mesmos R$ 500, você poderia estar operando US$ 50.000. E nos US$ 50.000, se você fizer ali 10% dos US$ 50.000, vai dar 5 mil. Peço perdão na matemática aí, tá? Eu acho que dá 5 mil, né? Se eu não me engano. Os 10%. Então, US$ 5.000 ainda, né? No caso. Ou seja, seria mais de R$ 20.000. Então, olha que loucura. Você vai investir do seu bolso ali R$ 500. Você prova que sabe operar, você vai ter um capital maior, e aí você vai lá, lucra. Quando você for fazer um saque, você vai sacar ali muitas vezes mais do que o valor que você tinha para investir. Então, família, esse é um ladrão de sonho que afeta muitos traders, que é a falta de capital. Mas nós temos a solução para isso. Outro fator, que eu acho que esse é o que mais pega, na verdade, tá? Esse é o fator que mais pega a maioria dos traders, que é a pressão psicológica, que é você operar e sentir aquele estresse, você sentir medo de operar, medo de perder o dinheiro, ou você fica estressado por levar um loss, ou você fica ganancioso. Por quê? Porque você quer fazer R$ 1.000 no dia, só que você tem R$ 500 de capital total. Então, tudo que você tem para operar ali durante meses é R$ 500, e você quer fazer R$ 1.000 no único dia, que é a famosa ganância. Ou seja, vou só mais uma entradinha, e aí você vai lá e quebra o seu capital, você perde tudo. Provavelmente pela pressão psicológica. Inclusive, esse fator é o que explica porque existem tantos milionários de conta demo, milionários de simulador. No simulador, o cara é foda, ele é brabão, ele tá lá, ele fala, ó, profeta, entrei aqui, cara, fiz 1 milhão. Olha, eu fiz um backtest aqui, eu fiz R$ 100.000 aqui, começando com 1.000. Você acha que eu consigo fazer isso na conta real? Minha resposta é simples e clara. De forma objetiva? Não, não consegue. Se você treinar a longo prazo, sim. Mas agora, você sair da demo e ir para real e fazer isso, você não consegue. Por quê, profeta? Hoje, como assim? Você está me desmerecendo, está me diminuindo? Não, eu só estou te jogando a realidade. Por quê? No simulador, você não tem pressão emocional, você não tem pressão psicológica. Você pode perder R$ 1 milhão no simulador. Você aperta um botão, reseta, pronto, voltou para o 0 a 0. Você tem dinheiro infinito. No simulador, você tem dinheiro infinito. Já na conta real, a pessoa no simulador faz 1 milhão. Vem para a conta real, dá uma entrada de R$ 5, dá uma entrada de R$ 10, já se treme inteira. Ai, meu Deus, eu não posso perder essa operação, não posso perder. Por favor, sobe, 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 sobe. E fica torcendo. Trader profissional não torce, família. Não torce, tá? Tirando as vezes de brincadeira, tá? Tirando as vezes que eu dou uma zoada, mas de forma séria, quem é aluno meu aqui há mais tempo pode me desmentir aqui se for mentira. Tirando as vezes que eu zoo, ninguém aqui nunca me viu torcendo por uma entrada. Ninguém nunca me viu, nunca vai me ver, a não ser de zoeira novamente, torcendo por uma entrada. Do tipo, eu dou entrada e falo, nossa, família, essa entrada é da meta, essa tem que pagar, por favor, vai, sobe, 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 por favor, sobe. Ninguém nunca vai me ver fazendo isso. Por quê? Porque eu não preciso torcer. Eu tenho um plano estruturado. Família, eu tô a mais de, eu até parei de contar, tá? Na 100ª semana eu parei de contar, então deve estar
acho que há 120 semanas, sei lá. Mas eu estou há mais de 100 semanas seguidas. Positivo. Semanas seguidas, positivo. Há mais de 100 semanas. Tá? Eu tenho toda a planilha, todo o relatório de performance lá. Tem toda a gravação, inclusive, lá na nossa sala de estudo tem toda a gravação. Mais de sei lá quantas horas, de centenas de horas de gravação lá, todo santo dia operando. Já vi, já vi dando biscoitinho e ele foi pegar, então. De brincadeira assim já, né? Dando biscoitinho para ele pegar. Nós analisamos e fazemos a entrada, uma oportunidade pronto. Exatamente, Brunão. Ó, o Brunão já é treinado. O Brunão já tem a mentalidade profissional, tá com a gente aí de um tempo, certo? Nós fazemos o que deve ser feito, ponto. Então, o profissional, ele entende que já puxa o terceiro gancho que nós vamos chegar. Mas o profissional, ele já entende isso. Que você não precisa criar uma pressão, gerar aquele estresse, se você está dentro de um plano. O loss dentro da estratégia, ele é um gain. Por quê? Porque eu já, antes de entrar no mercado, eu já sei que a cada 20 entradas, mais ou menos, eu vou levar ali 6 loss e 14 gain. Então, se eu entro no mercado, levo 3 loss seguidos, eu vou ficar triste, vou ficar bravo? Não. Por quê? Porque eu já sabia que isso podia acontecer. Então, nada novo sob o sol. Só mais um dia de estratégia sendo seguida. Quando você entende isso, família, você tira essa pressão emocional das operações, certo? E um outro fator que ajuda bastante a diminuir essa pressão psicológica, essa pressão emocional, é exatamente o fator que na mesa você vai estar operando com capital de terceiros, certo? Você vai estar operando com capital da própria mesa. Então, não tem tipo, ah, putz, eu perdi aqui $1.000, $500, esse dinheiro não saiu do seu bolso. O que saiu foi o investimento inicial, certo? Então, sim, tem dinheiro ali seu na mesa. Mas o seu dinheiro na mesa é o que você vai estar pagando de taxa, às vezes, certo? Você vai estar operando infinitamente maior do que o valor que você colocou na mesa para poder estar operando, certo? E o terceiro fator, o terceiro ladrão do sonho de um trader, que junta aos 3 pontos aqui que nós vamos solucionar, é a falta de processo, família. O que é a falta de processo, profeta? Falta de processo é basicamente você não ter regras definidas, ou você não ter um operacional definido, ou você não ter uma estratégia validada. Como você quiser falar. Existem vários termos, mas todos querem dizer a mesma coisa, que é a falta de processo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar o mesmo exemplo no mundo corporativo. Eu gosto de trazer o mundo das empresas para o trade, porque eles são muito semelhantes. Muito, muito. O mundo corporativo e o mundo do trade é muito semelhante. A diferença é que no trade é você e você mesmo, e no mundo corporativo você tem que ter uma equipe gigante lá, certo? Você é basicamente uma empresa de uma pessoa só quando você vem aqui para o trade. Mas você não deixa de ser uma empresa, certo? Trade não é investimento. Trade é renda ativa. Trade é empreendimento. É uma empresa, certo? E tem que ser tratado como qual. Então, imagina você, uma empresa uma empresa que ela vende, sei lá, ela vende, ó, igual ele falou, biscoito. Uma empresa que vende biscoito, só que cada um dos vendedores vende biscoito de um jeito aleatório, eles não têm um processo. Um chega e fala, ô, quer comprar um biscoito? Ah, não quer? Tá bom, beleza. O outro chega e fala, olha, eu vou te dar 3 biscoitos pelo preço de um, sendo que ele nem conversou nada com ninguém ali. Aí o outro chega, olha, por favor, compra o biscoito aqui porque eu preciso de dinheiro. Se você não comprar esse biscoito aqui, eu vou passar fome, não sei o quê. Ou seja, cada um fica falando de um jeito, cada um vende de um jeito. A empresa pode vender? Pode, mas ela não tem nenhum processo. Então, como ela vai saber o que está dando certo? Se cada um está fazendo de um jeito totalmente aleatório. Empresas grandes que faturam muito, todas elas têm um ponto em comum, que é um processo comercial definido. Ou seja, eles sabem a forma que eles precisam vender, se posicionar na hora de fazer a venda do seu produto. Trade é a mesma coisa. Um trader profissional, ele tem um processo definido. Eu sei exatamente aonde eu tenho que entrar, aonde eu tenho que sair, quando eu devo entrar, quando eu não devo entrar e quando eu devo sair. Eu sei exatamente cada um desses momentos. Então, quando eu estou ali no gráfico operando, eu bato o olho, eu já sei o que tem que fazer. Eu bato o olho, eu já sei. Eu olho para o gráfico e falo, família, ele tem uma venda. Ó, aqui tem uma compra. Por quê? Porque eu tenho um processo
definido, eu tenho um processo profissional e validado para poder estar operando. E é nesse ponto que o profissional se destaca e ele consegue ficar mais tranquilo, vamos dizer assim, na hora de operar. Por quê? Porque eu sei que, mesmo que eu leve loss a curto prazo, se eu estou no meu processo, a longo prazo a conta fecha positivo. Isto é um fato, família. Se o mercado fosse 100% aleatório, se não existisse nenhum processo, se não tivesse como criar um processo definido, você acha realmente que eu estaria há mais de 100 semanas seguidas positivo? Você realmente acha que eu sou tão sortudo assim? Eu deveria jogar na Mega Sena, então, sei lá. Se eu fosse, eu seria a pessoa mais sortuda do mundo, né? Se os meus resultados fossem frutos de sorte, eu seria a pessoa mais sortuda do mundo. Porque são anos de resultado. Então eu teria que ter anos de super sorte, né? O que é impossível. Então não é sorte. Não é que eu sou uma pessoa sortuda. É que eu sou uma pessoa disciplinada. Você pode puxar as gravações lá de eu operando ao vivo com os alunos. Você não vai ver um único dia que eu saí do gerenciamento. Você não vai ver. Você vai ver dia de eu estopando, vai ver dia de eu perdendo grana, você vai ver dia de eu fazendo grana, mas você não vai ver um único dia que eu saí do gerenciamento. Que eu falei, ó, família, putz, hoje eu me descontrolei. Nunca, vocês nunca vão ver. Por quê? Porque eu sou um profissional e eu tenho um processo definido. Se você está dentro do processo, o seu resultado ele vai vir no final, família. Isto é um fato, beleza? Esses três ladrões, eles não são culpa sua normalmente. É, como eu falei para vocês, te ensinaram a jogar um jogo errado, certo? Existe uma diferença gigantesca entre você jogar como um amador e você operar como um profissional no mercado, família. Ó, de forma simples e objetiva aqui para vocês entenderem. Lembra, eu falei tubarão e sardinha. Como que é o pensamento da sardinha? Ó, as pessoas operam. Primeiro ponto, a pessoa não consegue ter consistência na atitude. O que que é consistência? É fazer a mesma coisa repetidas vezes, certo? Então a pessoa não consegue ter consistência. Uma semana está operando uma coisa, na outra semana está operando outra, na outra semana está operando outra coisa. E aí na outra voltou para a primeira estratégia. Então, primeiro ponto, a pessoa não consegue ter consistência na atitude dela. Ela está sempre mudando gerenciamento, sempre mudando estratégia, sempre mudando indicador, sempre mudando o que quer que seja que ela use para analisar. Segundo ponto, essa pessoa ela costuma a fazer análises baseado em algo que ela ouviu alguém falar do mercado e não baseado no que o mercado mostrou para ela. E esse é um dos diferenciais da nossa estratégia. O nosso operacional, ele é diferente da maioria dos operacionais que existem na internet. E ele é baseado em coisas que o mercado faz no seu dia a dia. Então, não é baseado apenas num livro que foi escrito há 100 anos atrás. E eu não estou falando que não funciona, eu estou falando que os tempos mudaram. Então, o mercado de 100 anos atrás não é o mesmo mercado de hoje, 2025. O mercado de 1925 é totalmente diferente do mercado de 2025. Os fundamentos ainda são semelhantes, ainda são bem parecidos, mas a forma como o mercado se comporta é diferente. E o nosso operacional, ele é baseado em validação. Ó, ouvi a entrada, dei a entrada, anotei, analisei, executei, anotei, analisei, executei, anotei. E ao final, quando você tiver bastante entradas, você vai ter dados, tanto do relatório de performance quanto da planilha, você vai ter dados para poder validar aquela entrada. Assim que se valida uma estratégia. Pronto, resumi. Qualquer estratégia que você tenha, cria um parâmetro para você entrar e sair. Sempre entra dentro dos parâmetros, sem sair uma vírgula da regra. Anota todas as vezes que você der essa entrada. Ao final de 100, 200 entradas, você vai ter dados para poder validar se aquele operacional funciona ou não. Pronto, assim que se valida uma estratégia. E a nossa estratégia, ela já é validada com base no que o preço faz todos os dias. Certo? Então, família, a maioria das pessoas, primeiro, eles são inconsistentes na atitude, eles estão sempre mudando de estratégia. Segundo, essa pessoa, ela não consegue
operar o que o mercado está dizendo para ela. Ela opera o que alguém falou para ela que o mercado faz, certo? Ou seja, é o famoso achismo. A pessoa não tem consistência na atitude, ela opera pelo achismo. E aí, o que acaba acontecendo? Você está operando pelo achismo sem consistência, você acaba caindo na armadilha do mercado. E aí você leva loss, você leva stop nas mesmas regiões, que, sinceramente, já estão muito manjadas. Principalmente quem opera price action antigo, é muito manjada a região onde os stops estão, certo? E aí o que acontece? Tem esse monte de pessoa tomando as mesmas decisões vezes, a pessoa até é consistente no erro, né? Podemos dizer assim. Então a pessoa está tomando as mesmas decisões ali, vezes e vezes, enquanto isso, tem o profissional que ele pensa como um tubarão. Como que ele pensa como um tubarão? Simples. Primeiro ponto, ele tem definido o que ele quer. O profissional, ele não entra tipo, eu acho que hoje eu vou fazer 1.000. Ah, não, eu acho que... Não, ele tem definido, hoje eu vou entrar para tanto. Se o mercado estiver pagando, eu vou fazer X. Se ele não estiver pagando e eu perder, eu vou parar com Y. Menos Y, né, no caso. Então, o profissional, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele tem que fazer e ele repete isso dia após dia, após dia, após dia, após dia. Faça chuva, faça sol. Seja gain, seja loss, ele vai estar ali fazendo o que deve ser feito. E essa aqui é a grande diferença, que é uma diferença crucial entre você jogar como um amador, você tentar dar certo, você tentar acertar, e você operar como um profissional, você seguir a sua regra, você fazer o que deve ser feito, você fazer o simples que dá certo. Então, família, nós estamos juntos nessa luta, tá? Não desanime, não fique triste se você sente que não saiu do lugar, porque eu vou te entregar agora os pontos cruciais para mudar a sua visão e dar um novo rumo para a sua jornada. Beleza? Transformação começa agora. Então pense aqui, família, numa analogia. Mas antes, na verdade, tá fazendo sentido sim ou não, família? Manda para mim aí no chat. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Maravilha! Então, numa analogia aqui, família, para vocês entenderem. Na Fórmula 1, um piloto de Fórmula 1, ele não vai comprar um carro da Ferrari ou um carro de Fórmula 1, né, no caso, de qualquer marca que seja. Um piloto, ele não vai comprar um carro por 50 milhões de dólares para poder estar operando. Não. Ele vai ser contratado por uma empresa que vai disponibilizar o carro. Obviamente, tem os custos sim, tá? Tem os custos do piloto, que tem que sair do piloto, mas no geral, no grosso, o equipamento ali, quem vai dar é a equipe. Um piloto, ele é contratado não pela grana que ele tem, e sim pelo talento dele. Então, aquele piloto, ele provou que ele sabe correr, ele provou que ele sabe pilotar, e aí uma equipe olhou e contratou ele. E aí deu a oportunidade, deu o carro para ele poder estar pilotando. As mesas proprietárias, ou as prop firms, se você for gringo, né? As prop firms, elas é igual a equipe da Ferrari, a equipe da Fórmula 1. Elas vão dar o acesso para você desde que você prove que você sabe pilotar, ou no nosso caso, você sabe operar, certo? Então, eles vão te dar o carro, que no nosso caso aqui seria o capital, né? Ele vai te dar um acesso a um capital grande, de 25 mil dólares até 300 mil dólares, família. Você pode ter ali mais de 300 mil dólares. Na real, real mesmo, na mesa que eu opero na Apex, tá? Na mesa que eu opero, você pode ter um total ali de 6 milhões, se eu não me engano, né? 310. Você pode ter um total ali de, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas se eu não me engano é isso. Você pode ter um total de 6 milhões de dólares patrocinado, tá? No total. Desde que você prove que você sabe operar, eles vão te dando dinheiro. Ah, sabe operar? Toma mais. Sabe operar? Toma mais. Sabe operar? Toma mais. E você vai ali, pegando até o limite, né? Então, literalmente, você pode ter milhões de dólares disponíveis para você poder estar operando, certo? Que seria o nosso carro. Então, a mesa, ela vai te dar o carro, que é o capital para você poder estar operando ali maior, um capital
com um capital mais pesado. Ele vai te disponibilizar a pista, que são as ferramentas por onde você vai correr, digamos assim, que são as plataformas. Você vai ter acesso às plataformas tops do mercado americano para você poder estar acessando e operando, certo? Isso já vai estar incluso ali na mesa. Você não vai ter que pagar a mais por isso. E também, assim como na Fórmula 1, você tem regras claras para poder seguir. Assim como você não vai correr de qualquer jeito, bater ali, fazer um acidente ou sair das regras, na mesa também ela vai ter regras claras e definidas para você poder estar seguindo, certo? Então, família, basicamente através da mesa você tem todo o suporte, você só precisa provar que sabe pilotar o seu capital. Você provou que sabe pilotar? Pronto, eles vão te dar capital. Ah, eu provei aqui que eu sei pilotar mais ainda, eu sei pilotar um carro mais rápido, eu sei operar um capital maior. Eles vão te dar mais dinheiro. Pronto, é isso. Então é uma parceria de ganha-ganha. Você prova que sabe operar, você lucra, eles ganham junto com o seu lucro. Certo? Então, basicamente, como funciona a mesa? As mesas, elas vão te contratar pelo seu desempenho comprovado. Então, aqui que já está um ponto. É pela sua performance, família. Não adianta você, eu sei operar e não sei o quê, só que você não opera nada, você não prova nada. Então, é resultado, é performance, tá? Eles vão te dar uma meta, a mesa proprietária vai te dar uma meta para você bater e vai te dar um limite de perca que você pode atingir. Se você tiver ali, se você bater a meta antes de atingir o limite de perca, você foi aprovado, pronto. Então é performance, não é achismo, não é eu acho que eu sei, não, é provar que você sabe. É você ir lá, pum, provei, pronto, peguei o capital aqui, me deu dinheiro, já estou na conta real. É provar que você sabe, beleza? Então a mesa proprietária, simples. Ela, para quem não entende, não conhece, ela funciona assim. Eles vão te dar uma conta teste primeiro. Então, primeiro você vai começar pelo simulador, beleza? Eles vão te dar uma conta teste para provar que você sabe operar. Aí o tamanho da conta vai depender do tamanho do capital que você quer. No caso da Apex, varia de 25 mil a 300 mil dólares, tá? E aí você escolhe o tamanho que você quer. Eu recomendo, em média, os meus alunos a pegar a conta de 50 mil ou a de 150 mil, tá? Essas duas contas aí são as ideais que eu recomendo. Mas você tem a liberdade de pegar o tamanho de conta que você quiser, beleza? Então, eles vão te dar um teste para você provar que sabe operar. Você provou que sabe operar, eles vão te dar uma conta patrocinada, tá? Que é uma conta do qual você pode operar e sacar os seus lucros dali. Mas não acaba por aí. Não apenas você pegou a conta, você já pode ir lá e fazer um saque. Não. Você pegou a conta patrocinada, você tem que provar não, né, no caso. Você tem que fazer a gordura naquela conta para você liberar um saque, certo? E aí sim, depois desse ponto, aí sim, a sua conta vai estar liberada para você poder fazer os seus saques em dólar e meter marcha daquele pique daquele jeito. Beleza? Então, basicamente, nas mesas, é uma parceria verdadeira, tá? É uma parceria. Você lucra, eles lucram também. Então, eles não vão estar ganhando no seu loss. Igual, por exemplo, isso existem em outras corretoras também. No Forex, mas principalmente em opções binárias, por exemplo. Em OB, as corretoras, elas são a contraparte, família. Isso quer dizer o quê? Elas lucram com o seu loss, certo? Então, é por isso que normalmente a corretora ela vai fazer várias falcatruas. É por isso que corretora fecha parceria com guru falso. É por isso que corretora, quando você começa a lucrar, te bloqueia. É por isso que corretora some com seu dinheiro. É por isso que acontece todas essas maracutaias. Por quê? Porque quando você ganha, a corretora perde. Em muitos desses mercados. No Forex isso acontece também em algumas corretoras, principalmente o OB. Quando você ganha, a corretora perde. Quando você perde, a corretora ganha. Então, se você está ganhando, ganhando sem parar, a corretora está perdendo sem parar. E, obviamente, a corretora também é uma empresa. E o foco de toda a empresa é o lucro. Então, a empresa não vai querer ficar levando loss atrás do outro. Ela vai querer lucrar. Então, ela vai fazer de tudo. Ela vai manipular o gráfico, ela vai te desestabilizar,
ela vai contratar algum guru para te ensinar uma estratégia ou um indicador fajuto que você vai usar e só vai levar loss, certo? Por quê? Porque tudo isso vai fazer você perder na corretora lucra, certo? Já aqui, nas mesas e nesse mercado é diferente. A mesa, ela lucra junto com o seu lucro. Então, quando você faz um saque, a mesa vai ficar ali com 10% e você com 90%. Então, se você não fizer saque nenhum, ela não vai lucrar em cima de você, em cima do seu saque. No caso, ela não vai lucrar. Então, se você estiver levando loss, a mesa ela não vai estar levando nenhum gain, ela não vai estar lucrando nada em cima disso, se você ficar levando um monte de loss. Então, pelo contrário, a mesa ela vai te incentivar a, a fazer gains, a fazer dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você fizer, mais dinheiro vai para o seu bolso, mas também para o bolso da mesa. Então, percebam como é um ambiente diferente. Enquanto lá nesses outros mercados é um ambiente ou literalmente onde a corretora é o tubarão e ela fica ali só jogando isca para ir comendo as sardinhas que vão depositando, aqui nesse ambiente é uma parceria. Então, você ganha, opa, ali viu uma oportunidade, você comeu, vai sobrar um pouco. É como se, por exemplo, você caçou um peixe, você vai liberar esse peixe ali para a mesa também. Então, vocês dois se alimentam da caça que você fizer, podemos dizer assim, diferente desses outros mercados. Por isso que é uma parceria verdadeira. E as mesas, elas nos trazem capitais substanciais, família. Como eu falei, imagina você, com menos de R$ 1.000 do seu bolso, tá operando US$ 50.000. Sinceramente, quem aqui já se imaginou operando US$ 50.000, família? Coloca aí para mim no chat. Você já se imaginou operando tudo isso? US$ 50.000 de capital? Sim ou não? Manda aí para mim no chat. Ninguém se imaginou? Meu Deus, ninguém se imaginou então. Pior que não. Caramba, ó, ninguém nunca se imaginou operando US$ 50.000. Ó, o Gabriel já. Aí sim, Gabriel. Ó, a maioria aqui nunca nem se imaginou operando US$ 50.000, família. É muita grana, né, Cleverson? 250 é um quarto de 1 milhão. O lucro na porcentagem é alto. Exatamente, Gabriel. Exatamente. Imagina você operando US$ 50.000. Cara, se você fizer 1% ao dia, US$ 50.000, se você fizer 1% ao dia, você já está fazendo um caminhão de grana, cara. Você entendeu? Tanto que eu vou explicar para vocês as 5 fases, os 5 níveis da nossa carreira, do plano de carreira, tá? Eu vou explicar aqui. É os 5 níveis. E vocês vão perceber que no nível 3, tá? Se você chegar no nível 3, que é na metade do caminho, você já vai estar faturando mais do que o 1% mais rico do Brasil. O 1% mais rico do Brasil fatura acima de R$ 30.000, certo? E no nível 3, tem aluno meu que está fazendo R$ 30.000 na semana. Semana. No mês está fazendo quase R$ 100.000 ali. Então, muitos aqui nem se imaginaram operando esse capital. Muito menos operando esse capital com um investimento de menos de R$ 1.000 do seu bolso. Então, você não vai precisar juntar ali sua vida inteira ou trabalhar pra caramba para juntar US$ 50.000. Você vai simplesmente pagar o teste, provar que sabe operar e vai receber acesso a esse capital gigante, certo? Então, o novo caminho, família, nós entendemos os 3 vilões, né, os 3 ladrões do sonho do trader, entendemos como funciona a mesa proprietária, e agora que vocês entenderam como funciona esse caminho novo, nós vamos entender esse novo caminho com uma estrutura profissional. É diferente, tá? É diferente de você operar sozinho. É uma visão institucional, tá? O institucional, ele opera milhões e até bilhões de dólares, de reais e de dólares ali, certo? Que é o capital da empresa que ele está trabalhando, da instituição que ele está trabalhando. Então, família, sinceramente, olha para mim e seja muito honesto. Você acha que em plena consciência, um banco ou uma corretora que adora dinheiro, você acha que em plena consciência, um banco ou uma corretora soltaria bilhões de dólares na mão de alguém
se existisse a mínima hipótese dessa pessoa quebrar esse capital, se existisse a mínima hipótese dessa pessoa dar prejuízo, realmente você acha que isso aconteceria, família? Mas é óbvio que não. Então, o institucional, ele tem regras definidas. Ele não é um super-humano. Ele não tem um QI acima da média. Ele não é superdotado. Não. O que um institucional tem diferente de um amador? Dois pontos principais. Primeiro, regras. O institucional, ele é rígido nas regras e maleável nas metas. Já o amador, ele é rígido nas metas e maleável nas regras. Como assim, profeta? O institucional, ele tem ali, ó, a minha regra é essa. Se eu perder X, eu paro. Se eu fizer a minha meta, eu paro ali também, por exemplo. Então ele tem ali rígido, ele sabe que a regra dele é aquilo. Ele não vai perder um centavo a mais do que a regra dele permite, certo? Porém, ele é maleável nas metas. Por quê? Porque isso daqui, família, é mercado financeiro, é renda variável. Você pode vir num dia fazer US$ 500. Você pode vir no outro fazer US$ 1.000. Você pode vir no outro perder US$ 200. Você pode vir no outro fazer US$ 5.000. Você pode vir no outro perder US$ 1.000. Então, é renda variável. O profissional sabe disso. E ele vai ser maleável. Ah, hoje o mercado está pagando lindo, então eu vou explorar, vou fazer mais grana. Hoje o mercado está mais ou menos, não está muito bom, então eu vou dar uma segurada aqui. Ah, hoje o mercado tá ruim pra caramba mesmo aqui. Já dei 2 entradas, levei 2 loss. Então, vou estopar meu dia aqui, vou parar. Certo? Então você é maleável, você entende que cada dia é um dia, mas a sua regra é rígido. Você não vai sair da sua regra, certo? Já o amador, ele é rígido nas metas e maleável nas regras. Ou seja, o amador, ele vem com aquela continha de padaria. Quem nunca, né, família? Quem nunca fez aquela continha de padaria? Olha, eu vou fazer R$ 100 todo dia. Se eu fizer R$ 100 todo dia, no final do mês, eu vou ter ali R$ 2.000, eu vou ter R$ 3.000 no bolso. Eu conto ou vocês contam para essa pessoa aí? Eu conto ou vocês contam a realidade? Se eu fizer R$ 50 por dia, se eu fizer R$ 100 por dia, no final do mês eu vou ter. Esquece! Não cai nesse conto, não, tá? É mais fácil. Acho que é menos danoso para você acreditar na fada dos dentes e no Papai Noel. É mais fácil você acreditar no Papai Noel, na fada do dente, no coelhinho da Páscoa, do que você acreditar que você vai vir para o mercado e vai fazer R$ 100 todo dia. Sendo muito honesto, família, se existir alguém aqui, manda no chat porque eu quero conversar com você, eu quero te entender. Mas alguém aqui que está comigo na aula agora, algum de vocês presentes, vocês já conseguiram passar um mês inteiro, 30 dias seguidos, 20 dias de pregão? Alguém aqui já conseguiu passar 20 dias seguidos fazendo o mesmo valor todo dia? Fazendo que seja, eu fiz R$ 10, R$ 50, R$ 100 todo dia durante um mês. Alguém aqui já fez isso, família? Sim ou não? Manda aí para mim. Existe alguém aqui que já fez o valor ali mesmo? Não, todos os dias não. Não. Exatamente. Por quê? Porque é impossível. Se nem feliz, se você não vai estar feliz, nem feliz ou triste, você vai estar todo dia. Vai ter dia que você vai estar feliz, outro dia triste, outro dia com raiva, outro dia normal. Se nem a sua emoção vai ser a mesma todo dia, quem dirá o seu lucro todo dia? Acabei de fazer US$ 350. Maravilha, Luiz. Parabéns pela performance aí, ó. Luiz, aluno aí da nossa mentoria. Luiz Brabo. Parabéns pela performance, irmão. Aí sim. Operou agora à noite? Pegou um movimentinho agora à noite do mercado? Aí sim, hein? Agora. Aí, ó. Agora, família. Fez US$ 350 agora. Maravilha. Parabéns pela performance, irmão. Aí sim, hein? Então, família, isso não existe. Ó, ele fez US$ 350 agora. Mais de R$ 1.000 para você ver. É o gráfico do SIP. Eu acho que é o SIP, né, Luiz? É o SIP ou o Nasdaq que você está operando? Manda aí pra gente aí. Então, ó, ele fez SIP, ó, ele tá operando SIP futuro, Gabriel. Quando eu acordo vivo todos os dias, eu já estou feliz. Exatamente, pô. Então, família, não tem como você fazer o mesmo valor todo dia. Então, esquece, tá? Novamente, volto a dizer, de duas ou uma. Se alguém chegar em você e falar essa continha de padaria, ó, se você fizer R$ 100 por dia, se você fizer R$ 50 por dia, você vai fazer X no final do mês. Se alguém chegar em você com essa continha de padaria, de duas ou uma. Ou essa pessoa, ela ainda é inocente, tá?
ela ainda não caiu a ficha da realidade do mercado. Ela até pode ser realmente profissional, fazer um dinheiro ali, mas ainda não caiu a ficha da realidade do mercado, ou, o que é mais provável, essa pessoa não vive de mercado, é um vendedor de curso que está falando isso para poder te incentivar. Porque, obviamente, família, todo mundo ficaria feliz se eu chegasse aqui e falasse, ó, família, eu tenho um método comprovado que você vai fazer R$ 100 por dia, todo santo dia. Poxa, todo mundo ia querer aqui, ia chover, ó, profeta, eu quero, eu quero, eu quero. Mas isso é mentira, isso não existe. Era o sonho. Fala aí, Gabriel, até eu queria ter um sonho ali de falar, olha, eu consigo fazer US$ 1.000 todo dia, todo dia, como que é o termo? Não é confirmado, enfim, rigidamente ali, todo dia eu faço esses US$ 1.000. Esqueci a palavra. Mas isso não existe, tá? Isso não existe, família. Então, essa continha de padaria é idiotice. A conta real que um trader faz é a lucratividade. O trader profissional, ele não pensa em placar, não pensa em pontuação, não pensa em histórico verdinho. Um trader profissional, ele pensa em lucratividade, que é basicamente a média de lucro menos a média de prejuízo. E aí, em média, eu vou fazer em média R$ 100 por dia, em média. Ou seja, um dia eu vou fazer 200, no outro eu vou perder 50, no outro eu vou fazer 100. E aí, somando tudo, na média, eu fiz 100 por dia, em média. Certo? Então, o profissional trabalha com lucratividade e não com essa continha de padaria de eu vou fazer X por dia. E o amador, ele pensa assim. Ele é rígido nas metas e maleável nas regras. Então, na meta dele, eu vou fazer 100 por dia. Se ele tiver 98 positivo, ele vai querer fazer esses R$ 2 para arredondar para o 100. Só que o problema é que a maioria das vezes ele está 98, aí ele quer arredondar, ele volta para os 80, para os 70. Quando ele vai ver, ele estava 98 positivo, ele fecha o dia menos 100 ou menos 50 que seja. Então, o amador ele é rígido. Eu quero porque quer, porque quer, porque quer fazer o número exato ali todo santo dia. Mas ele é maleável nas regras. Um dia ele entra e opera uma coisa, no outro dia ele entra e opera outra. Aí ele tá com o indicador na tela agora, no outro ele tá com outro indicador. E aí ele fica ali pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia. Certo? Então, família, eu ensino tanto os meus alunos quanto eu estou ensinando vocês aqui a operar como um profissional, como um institucional. A análise gráfica não, tá? Porque o institucional usa uns indicadores meio complexos, então a minha análise ela é mais simples, mas com a mentalidade de um profissional, de um institucional. Inclusive, eu tenho amigos que são institucionais de banco, tá? Então não é da boca para fora. Essa mentalidade eu desenvolvi conversando junto, tanto com mentores quanto com traders que operam milhões. Eu tenho um colega meu que só o dinheiro que. Eu não vou falar o. Eu já falei outras vezes, mas não vou falar o banco aqui, não. Até porque teve um escândalo aí recente do banco, né? Mas, enfim, tem um colega meu que o banco disponibilizou para ele operar só na mão dele é R$ 150 milhões. Então, imagina você com 150 milhões de reais na sua mão. Você acha realmente que ele trabalha com a hipótese de, puf, esse dinheiro evaporar, de perder essa grana? Obviamente que não, família. Um profissional, ele trabalha dentro das regras. Por isso que ele tem essa tranquilidade, porque ele sabe que a curto prazo as operações vão ser aleatórias, mas se eu estou na regra, a longo prazo a conta fecha positivo. Beleza? Deixa eu ver aqui rapidinho, que vocês estão mandando bastante mensagem. Constantemente, Luiz, isso mesmo. Fazer US$ 1.000 constantemente, US$ 1.000 por dia constantemente. Essa palavra mesmo. Garantido também serve isso. Garantido constantemente. Muito obrigado, família. O mercado financeiro exige profissionalismo. Exatamente, Camilo. Ele não dá espaço para amadores. O mercado não dá espaço para amadores. Quando eu, come... quando eu comecei, eu falei para o Aurélio que eu ia fazer R$ 100 por dia. Aí quando eu vi a realidade, a casa caiu junto com a ficha. Acredito, Júlio. É normal, cara. É normal, todo mundo já pensou isso. Faz a continha, olha, tem 20 dias de pregão, vou fazer 100 por dia, ao final eu vou fazer R$ 2.000 no mês. Caramba, eu vou viver disso. Aí no primeiro dia entra, perde 100 conto. Ih, rapaz, a conta já não fecha, entendeu? Então, família, nesse novo caminho, eu vou mostrar para vocês a estrutura profissional que eu ensino meus alunos. Eu vou explicar sobre a gestão inteligente, tá? E não a música do Rariel, a gestão inteligente que eu uso para poder
estar positivo há tanto tempo, certo? E um plano de carreira sólido, que como eu falei, família, a única coisa que você precisa, três, tá? Eu vou ser honesto aqui com vocês. Não vou meter o louco, eu vou ser muito honesto com vocês. Três coisas, na verdade, você precisa para poder ter resultado aqui na nossa carreira, no nosso plano de carreira, que é disciplina para seguir a regra. Você precisa ter consistência para poder se manter seguindo a regra, tá? Então você precisa de disciplina, precisa de consistência, mas também você precisa de aceitação, família, tá? Precisa de aceitação. Como assim, profeta? Exato. O principal erro de um trader é não aceitação. Não aceitar o loss, não aceitar o resultado. Então você precisa aceitação. Você precisa aceitar que nem todo dia vai ser bom. Você precisa aceitar que vai ter dia que você vai entrar em 10 minutos, você vai estopar e perder dinheiro, certo? Vai ter dia no mercado americano, você vai entrar, duas entradas, 10 minutos de mercado, você já estopou, perdeu ali $500, $200 no seu dia. E o que você vai fazer? Nada. Você vai parar e amor ao próximo. No dia seguinte tem mais mercado. Então, quando você aprender a aceitar o resultado que o mercado te der, quando você desenvolver disciplina para se manter dentro das regras, e enquanto você tiver ali consistência, confiança, para poder se manter dia após dia, seja loss, seja gain, se manter nas regras, se você tiver esses três pontos, família, você vai ter resultado no plano de carreira que eu ensino. Ponto, você vai ter resultado, tá? Por quê? Porque ó, tem vários alunos que já estão tendo resultado. 95 a 98% dos traders perdem dinheiro, certo? E aqui, 40% dos traders que seguiram o método que eu estou explicando para vocês, 40%. Tá até um pouco mais ali, 45%, mas a última vez que eu medi estava 40% dos traders que seguiram esse método aprovaram uma conta. Ou seja, enquanto no mercado normal 90 a 98% não consegue fazer um saque, dentro desse planejamento, 40% conseguiu fazer dinheiro. 40%, família. Isso é absurdamente maior do que a média normal do trade que existe por aí. Ah, mas não é todo mundo. Não é todo mundo mesmo, tá? Não vai ser todo mundo que vai entrar e vai fazer dinheiro. Por quê? Pelos motivos que eu acabei de citar. Porque nem todo mundo tem disciplina, nem todo mundo tem consistência, nem todo mundo aceita. Muitos entram, faz dinheiro hoje, aí amanhã leva loss, não aceita o loss. Aí entra, faz dinheiro hoje, aí chega amanhã, leva um loss, dobra a mão, ou estica o loss, ou não estopa a operação, ou N casos que podem acontecer. Certo? Nem todo mundo entra nessa turma. Exatamente, também tem essa, né, Camilo? Nem todo mundo vai entrar nessa turma também, né? Por isso que não é 100%. Exatamente. Mas, família, no mercado não existe garantia de nada, tá? Na vida, na verdade, existe a ilusão em algumas áreas, mas no geral, tanto na vida quanto no mercado, não existe garantia. Então eu não vou chegar aqui e falar, ó, eu garanto que você vai aprovar uma conta. Não. Por quê? Porque eu garanto que se você estiver dentro dos parâmetros, aí beleza, você vai aprovar uma conta. Mas eu não posso garantir a sua disciplina, eu não posso garantir que você vai respeitar o stop, eu não posso garantir que você vai respeitar a regra. Eu não vou estar do seu lado aí, dando um tapa na sua orelha se você errar, ou te dando uma bronca se você sair da estratégia. Eu não posso, não sou onipresente para poder estar olhando todo mundo operar ali. Mesmo na sala, cada um está atrás da tela. Não tem como eu policiar todo mundo, certo? Obviamente, não existe essa garantia. Mas dentro do que eu ensino, você vai ter resultado se você seguir a risca. Isso sim é o que vai te gerar resultado, isso sim eu garanto. Se você estiver dentro das regras, eu garanto que aí sim você vai ter resultado, certo? E aí, agora que nós entendemos, vamos entender aqui, vamos ver o mapa visual dessas nossas 5 fases, família. Tô lutando para aprender tudo isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá fazendo sentido, família? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Putz, eu tô na frente aqui. Calma aí. Deixa eu me colocar do outro lado. Eu tô passando por esse desafio da aceitação hoje. Eu tomei stop cedo e fiquei olhando o gráfico toda hora. Eu entendo, Gabriel, eu entendo, é normal. Você quer dar aquela mais uma entradinha ou só mais uma. Isso principalmente acontece quando a sua estratégia é boa.
tá? Sua estratégia é boa, você tem uma taxa de acerto boa, e aí você pensa, pô, não, como assim? Eu tô positivo há tanto tempo, ou eu tô fazendo grana todos esses dias, não vai ser hoje que eu vou estopar, e aí você não aceita o dia de stop. Isso é normal, cara, tá? Tô lutando para aprender tudo isso. Sim, entender que não dói nada levar loss. Exatamente, Marcão. Quando você entende que o loss não te machuca, não vai fazer nada, a não ser te mostrar que é hora de parar, você vai começar a aceitar ele melhor e respeitar certinho. Exato, exato. Não garante porque depende da performance de cada um. Exatamente, Marcelão. O que eu ensino, eu tenho dados comprovando que funciona e que dá resultado, o que eu ensino. Mas, como o Marcelão falou, exatamente, eu não garanto porque depende da performance de cada um. Tem aluno que pode, tipo, sei lá, em um mês já tá faturando o mesmo que eu, literalmente. E tem aluno que vai demorar um ano inteiro para fazer o primeiro saque. Então, depende da performance de cada um. Quando nós equilibramos a nossa mente, aí sim. Exatamente, Camilo. A aula vai ficar salva? Vai, Raimundo, vai ficar salva. O loss faz parte do processo. Exatamente, família. O loss ele faz parte do processo. Deixa eu me posicionar para o outro lado. Aí, beleza. Quero sair da frente aí. Então, família, são 5 fases. É... então, mas não respeitou? Se tá dentro da regra do gerenciamento, Gabriel, faz parte, cara. Entendeu? Faz parte, normal. Inclusive, eu curto, tá? Curto Fibonacci. Eu acho que você vai curtir taxa invisível. Se você curte retração Fibonacci, vai explodir somente taxa invisível. Fala pra ele, Marcão. Marcão tá presente aí, ó. Acho que você vai curtir taxa invisível, que é baseado em Fibonacci. Não é do jeitinho normal, mas é baseado em Fibonacci. Então, família, nós temos 5 fases aqui no nosso plano de carreira, certo? Que é, primeiro, deixa eu ver, deixa eu ver ali, tá desse lado. Dinheiro no bolso, fala aí. Aqui, ó. Primeiro, nós vamos ter a fundação, que é a maioria de vocês vão começar por esse nível aqui, né? Fundação, que é o quê? Eu não sei nada, profeta. Eu não sei o que é mercado americano, eu não sei o que é mesa, eu nunca operei nada a não ser o mercado que eu tô agora, seja lá qual mercado for. Não sei nada de nada de nada. Então, nós vamos começar pela fundação, que é essa aula de hoje, família, funciona como uma fundação também, tá? A aula de hoje, eu tô literalmente introduzindo vocês com o que eu vou ensinar. E calma lá, eu sei que tem muita gente que entrou aqui e falou, pô, profeta, tá falando aí há 2 horas e não tem gráfico? Calma lá, hoje não temos gráficos, hoje é os fundamentos, a fundação, porque amanhã eu vou mostrar o como. Hoje eu estou mostrando o quê? O que é uma mesa proprietária, o que é essa oportunidade. Amanhã eu vou mostrar o como aprovar uma conta, como eu aprovo uma conta, como os alunos aprovam contas, às vezes em rapidez ali, ó. Eu já aprovei conta em um dia. Aluno já aprovou conta em um dia também, tá? Então, amanhã é gráfico até o talo, eu vou mostrar para vocês aí como aprovar a conta. Inclusive, o Luiz fez 350 dólares hoje aí, por exemplo, operando o que a gente ensina, certo? Tranquilo, Raimundão, chama lá, meu querido, tamo junto. Então, primeira fase, família, fundação. Você vai aprender a pensar como um profissional, você vai aprender a aceitar o loss, você vai aprender a usar um operacional, a definir um operacional, melhor falando. Então, é o fundamento, certo? É como se fosse o estagiário que está fazendo treinamento para entrar ali na empresa. Primeiro ponto ali, certo? Aí você entra no segundo ponto, que é a aprovação. A aprovação. Aí no momento da aprovação é aqui que você vai testar a sua habilidade. Então, na fundação, você vai passar ali, tendo a fundação de todos os processos, depois você vai para a fase de aprovação para você realmente aprovar uma conta. Depois que você aprovou, aí você vai para a fase do saque patrocinado, que é quando você já vai estar com uma conta patrocinada, focando em fazer a gordura para liberar aquela conta para fazer um saque. Beleza? E aí você operou. Você aprendeu, operou, lidou com a sua emoção ali, porque agora você está ali no capital real ali mesmo, não é mais um simulador, não é mais um teste, você vai estar ali, e aí o seu emocional vai mudar, porque você vai estar com um capital grande, aprendeu a lidar com isso, fez um lucro, fez o seu primeiro saque em dólar. E aí volta a dizer, na fase 3, você começando a fazer saque na fase 3, você já vai estar ali lucrando acima de boa parte dos brasileiros, e com uma continha patrocinada, você já consegue fazer ali um valor acima do 1% mais rico do Brasil, família.
A nossa estratégia, a minha estratégia que eu opero, com um contrato no SIP, em média, ela paga ali na casa ali de uns 5, 6 mil dólares por mês, em média, tá? Então, você seguindo a risca ali, vai ter mês que você vai ficar leve, negativo, num 0 a 0, vai ter mês que você vai fazer mais de 10 mil dólares, mas em média, a estratégia em média, ela vai estar pagando ali na casa dos 5 mil dólares, 5, 6 mil dólares, que já é mais de 30 mil reais. O dólar tá 5 e pouco, 6 mil dólares dá mais de 30 mil reais, família. Que é o 1% mais rico do Brasil, certo? E aí, beleza. Você chegou 500 dólares no mês, já tô feliz, você é louco. Bota então, tranquilo, Gabriel. Não é fácil, mas extremamente simples você consegue fazer 500 dólares. Inclusive, 500 dólares é a meta do dia, tá? A meta do dia dos alunos é 500 dólares. Em média ali, entre 250 a 500 dólares é a meta diária, tá? Então, não no mês, num dia, bons alunos estão fazendo isso, certo? Mas não para por aqui, família. Para viver de mercado realmente, não para por aqui. Você vai estar na fase 3, você já vai estar fazendo um saco, já vai estar fazendo um dinheiro legal, mas você ainda vai para a fase 4, que você vai começar a escalar as coisas. Você vai escalar, ou seja, você vai começar a aprovar mais contas, você vai começar a entrar numa gestão mais profissional. E aí, quando você entrar nessa gestão profissional, quando você começar a escalar, começar a operar e analisar como um gestor de portfólio, não apenas um trader de uma conta só, aí sim você chega aqui no último nível, que é a independência financeira. Beleza? Pode mandar, Gabriel. Então, família, cada uma das fases certinho nós temos ali a fundação, o objetivo principal. O objetivo principal dessa fase é desenvolver a consistência. Então, primeiro aqui você vai aprender. Você vai aprender como funcionam as coisas ali certinho. Você vai estar num ambiente controlado, você vai desenvolver a parte técnica do operacional, você vai desenvolver o seu mindset, você vai desenvolver a sua mentalidade para enxergar o mercado de forma mais profissional. Beleza? Fiz a fundação. Aí você vai chegar no segundo nível, que é a fase de aprovação, do qual o seu objetivo é conquistar a conta patrocinada, certo? E você pode ter até 300 mil dólares de capital para poder fazer suas operações, família. Em média, tá? Do jeitinho que eu explico para os alunos, você precisa de uma média ali de entre 7 a 10 dias, se o mercado tiver... Se o mercado, vamos botar entre 10 a 15, na verdade. Entre 10 a 15 dias, se você conseguir ter a disciplina para seguir a risca, entre 10 a 15 dias você consegue aprovar uma conta, tá? Você pegar um mercado bom, dá para aprovar em 3 dias. Você pegar um mercado muito ruim, você vai demorar mais de um mês. Então, vai depender. Mas, em média, novamente, 10 a 15 dias é o suficiente para você estar aprovando uma conta, certo? Então, nessa fase, basicamente, você vai seguir o que eu ensino, o que vocês aprendem lá na fundação para você poder vir e botar em prática e aprovar a sua conta. E fica tranquilo que essa parte de aprovação vai ser o foco da nossa aula de amanhã, tá? Sobre as aulas. 3 dias de aula, Gabriel, tá? Hoje, amanhã e quinta. Terça, quarta e quinta são as nossas 3 aulas da imersão. As 3 aulas são gratuitas aqui pelo Zoom, beleza? Então, amanhã nós vamos voltar e falar sobre como aprovar uma conta. Então, eu não vou me aprofundar porque a aula de amanhã inteira vai ser sobre isso, beleza? E aí, você aprovou sua conta, você vai vir para a terceira fase, que é quando você vai estar com a sua conta patrocinada e aí você vai fazer o seu primeiro saque patrocinado. Ou seja, o objetivo aqui é gerar uma renda em dólar. É você conseguir tá fazendo saques recorrentes, tá? Constantes e recorrentes. Com o tempo, você vai ver que quanto mais dinheiro você faz, quanto mais gordura, quanto mais dinheiro você faz, mais frequente vai ficando os seus saques, tá? Inclusive, na Apex, família, você pode fazer um saque a cada 8 dias de operação, tá? Então, dá para você fazer uma média ali de 3 saques por mês, mais ou menos. Dá para você fazer tranquilamente ali. E você, querendo ou não, quando você tem um capital patrocinado, você consegue fazer um saque, você consegue ter a disciplina naquela conta, você já começa, pelos seus resultados, a ganhar um status de profissional, certo? Você começa a encarnar não só, eu acho que eu sou, não. Você vai estar com a mentalidade e também com os resultados de um profissional, beleza? Mas
Não para. Uau! Mandou em inglês? What's the minimum down amount? 500, Ivan. Caramba, o Ivan mandou logo em inglês ali. It's. Não sei 500 em inglês, peço perdão, mas é $500, tá? Que- É... Oxe, não foi você, não? Eu, hein? Querendo só sacar no fim do mês. Você pode. Não, pode. A cada 8 dias você pode fazer um saque, o mínimo, né? O tempo mínimo que você tem que esperar é 8 dias, mas você pode sacar quando você quiser, Camilo. Pode fazer um saque por mês, pode fazer um saque tipo a cada 2, 3 meses, pode fazer um saque a cada 8 dias, 2 saques por mês, é como você preferir, certo? Ah, tá, que susto. Oxi, mandou em inglês ali. Top, já vai me ajudar muito. Tô com uma conta operando, mas não tem financeiro para investir em mais conhecimento no momento. Tranquilo, Gabriel. Você já vai pegar uma visão boa aí que vai te ajudar, cara. Lembrando que é mercado americano, tá? Você falou que você está operando no Forex. Forex é um pouquinho diferente. O operacional também funciona no Forex, eu também opero lá. Mas o nosso foco maior aqui é. Ah, tá. Ali já respondi. Mas o nosso foco aqui é o mercado americano, beleza? Mas não para por aqui, família. Novamente, nessa fase aqui você já vai estar sacando, já vai estar com uma renda boa. Mas não para por aqui. Eu ainda vou ensinar vocês mais duas fases, que é na fase 4 você vai escalar. Ou seja, na Apex, você pode ter até 20 contas patrocinadas, família. Você pode ter 20 contas no seu mesmo CPF, tá? Não precisa ficar caçando outros CPFs por aí, que eu sei que quem de OB sofre isso daí. Você não precisa ficar caçando outros CPFs ou algo do tipo. No seu mesmo CPF, você pode ter até você pode ter até 20 contas patrocinadas, beleza? Ou seja, na fase 4, você vai usar o dinheiro dessa sua primeira conta patrocinada, você vai usar esse dinheiro para poder financiar novos testes, aprovar novas contas e aumentar o seu capital patrocinado, certo? Sempre com foco em aprovar novas contas, escalar o seu lucro, ou seja, eu estou fazendo $1.000 por mês com uma conta, se eu estou com 5 contas fazendo $1.000 em cada uma, então com a mesma operação, com a mesma entrada que eu estou fazendo aqui, só que copiando para outras contas, eu no final do mês eu lucro $5.000, com o mesmo esforço que eu tinha para lucrar $1.000, por exemplo. Certo? E um detalhe, você fica ali com 90% do que você lucrar na mesa, tá? Você fica com 90%. Os primeiros $25.000, ou seja, os seus primeiros R$ 100.000, os seus primeiros R$ 100.000, dá um pouco mais, né? $25.000. Os seus primeiros $25.000 de saque são 100% seu. Isso mesmo que você ouviu. Os seus $25.000 primeiros que você sacar da sua conta, 100% seu, vai cair lá na conta. Depois que você já sacou mais de $25.000, aí sim, depois disso, a mesa vai começar a ficar com 10% do que você lucra, do que você saca, na verdade, né? E você com 90%. Beleza? E aí, depois que você tiver nessa fase 4, escalou, começou a fazer mais grana com mais contas, você chega na fase 5, família. Que na fase 5 é a fase da independência financeira. Aqui, nessa fase, eu paro de falar de trade com os alunos, eu começo a falar de vida, eu começo a falar de investimento, eu começo a falar como que eu mesmo, profeta, guardo a minha grana. Eu expliquei para os alunos como que eu invisto, como que eu guardo a minha grana. É, eu tenho uma fórmula para você calcular quanto você precisa por mês para viver de mercado. Por que não, família? Tipo, meu salário é 3 mil, então se eu fizer R$ 3.000 aqui, eu vou me demitir e vou viver de mercado. Não, esquece, não é assim que funciona. Você tem uma conta certa, você tem que fazer um valor certo para você poder ter essa tranquilidade de viver de mercado. Falando por experiência própria, família, a minha renda principal é o trade. Então, se eu estopar um mês, eu vou fazer o quê? Da onde vem esse dinheiro se eu estopo um mês? Então, eu tenho que ter a organização para se, putz, eu estopei um mês, maravilha, eu tenho dinheiro aqui para poder viver o mês inteiro, mesmo que eu não tenha feito um saque esse mês. Então, você tem que ter essa organização para que você chegue, aqui eu estou na frente, mas para que você chegue na liberdade completa através dos lucros do trade. Beleza, família?
Então, recapitulando tudo aqui para encerrarmos. Hoje você descobriu o quê? Você descobriu uma oportunidade gigante, que é essa carreira no mercado americano através das mesas, que poucas pessoas conhecem, muitas pessoas nem sabiam que isso existe, tá? Hoje vocês já entenderam que isso existe, com pouco dinheiro. Se você tem R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, você já pode estar começando a operar. Você já pode estar começando a operar. E se você provar que sabe operar, você já pode estar começando a lucrar. Se o que você invista R$ 1.000 que seja, focou, assim que você fizer o seu primeiro saque, você já pegou o seu dinheiro de volta que você investiu com um lucro em cima, certo? E como eu falei, 40% dos alunos que seguiram o método conseguiram fazer isso, sendo que fora 98% não consegue, ou seja, por aí entre 5 a 2%, entre 2 a 5% dos traders conseguem ter um lucro, ficar positivo. E dentro do nosso plano, 40% consegue ficar positivo. Então, é basicamente então é basicamente todo um plano certinho e montado, beleza? Hoje foi mais aqui trocando ideia, passando para vocês, respondendo dúvidas. Inclusive agora, quem tiver uma dúvida pode mandar, eu vou abrir para dúvidas agora. E não corre ainda não, tá? Que vai rolar uma coisa legal, vai rolar um sorteio ainda, então fica aí ainda, não sai não. Mas pode mandar dúvidas, eu vou abrir para dúvidas aí. Mas o nosso foco maior hoje foi entender o que é o mercado financeiro, o que é o mercado americano, o que é uma mesa proprietária e o que é essa oportunidade, profeta. Amanhã, amanhã que vai vir um ouro master. Amanhã você vai descobrir como eu aprovo contas, tá? Tanto no modo alavancado quanto do modo normal. Vocês vão entender amanhã como eu aprovo contas, qual é o gerenciamento que eu uso para aprovar contas e qual é o gerenciamento que eu uso nas contas patrocinadas. E também, obviamente, vamos trocar ideia para entender melhor sobre o controle emocional. Como que você lida melhor com essas contas que são capitais maiores. Como muitos falaram, pô, profeta, eu nunca me imaginei com esse capital. Às vezes a pressão pega, fala, caramba, olha o tamanho desse capital. Calma, fica tranquilo. Se você muda a sua mentalidade, se você aprende a focar na coisa certa, você tem um controle emocional e você fica ali mais tranquilo para poder operar com esses capitais e fazer a sua grana. Beleza, família? E aqui fica o convite para o segundo dia, fica o convite para amanhã, que eu vou abrir a caixa preta da aprovação, eu vou desvendar alguns segredos que separa quem está com conta aprovada de quem reprovou conta, certo? E eu vou trazer aqui tanto alguns resultados de alunos que já aprovaram contas, quanto um plano de ação ali de como você pode aprovar, beleza? Reserva a sua agenda, porque essa aula vai determinar o rumo da sua carreira nos próximos anos, família. Às vezes, o que você está ouvindo aqui. Não, já é no mercado americano, Rei. O que você está vendo aqui, muitas vezes é uma oportunidade que você nem sabia que existia, você aprende, bota em prática, pum, muda a sua vida daqui para frente. Beleza, família? Fez sentido a nossa aula de hoje? Sim ou não? Manda aí para mim no chat. Fez sentido? Fez sentido? Sim ou não? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Agora eu vou abrir para dúvidas aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Qual a diferença de OB para esse mercado? Então, Camilo, ó, o Gabriel deu o Gabriel deu uma boa resposta. OB, ele ganha com essa perca, esse mercado eles ganham quando você ganha também. É uma boa resposta. Mas, basicamente, OB é um espelho do Forex. OB é um espelho do Forex, certo? Este mercado é o mercado tradicional americano, o mercado futuro americano, tá? Então, esse mercado, nós estamos operando um derivado de ações, beleza? Um derivado de ações. Então, é um gráfico de especulação do preço de uma ação. No nosso caso, de um índice de ações, né? Certo? Já em OB, normalmente você vai operar paridades de moeda, porque é um espelho do Forex, beleza? Entre muitas aspas. Mas, cara, eu tenho uma aula inteira só explicando a diferença desses mercados aí. Fica tranquilo que depois, fechando aqui, você vai lá. Acho que tá no YouTube. Se não tiver no YouTube, depois eu upo lá, beleza? Tem uma aula inteira explicando isso daí.
Qual a diferença do mercado americano para o financiamento instantâneo que eu fiz na Rantec? Cara, eu vou ser muito honesto aqui com você, Gabriel. Não vou saber te responder isso agora, porque eu não sei como funciona o financiamento, tá? Eu não sei como funciona o financiamento. Ó, o mercado americano. O mercado americano em si, a diferença dele é que o Forex é mercado internacional de paridades de moeda, e aqui o mercado americano ele é um mercado tradicional, é um mercado de bolsa de valores, certo? Ele é situado na Bolsa de Valores de Chicago. Já o Forex, ele é um mercado internacional formado por várias bolsas, vários mercados de câmbio. A diferença maior é essa, beleza? Mas a diferença para o financiamento, eu vou ficar te devendo, eu vou dar uma estudada, porque eu não sei como funciona o financiamento, tá? Não sei. Mas aqui na mesa você paga um teste, eles te dão uma meta e um stop. Seu objetivo é atingir o stop antes de atingir a meta antes de bater no stop. Ponto. É isso, certo? Se você bater a meta antes de atingir o stop, você aprova. Se você atingir o stop antes de bater a meta, você reprova. Basicamente isso. Aqui. Agora, o financiamento eu não sei como funciona. Eu vou ficar te devendo aí. Muito top, material de qualidade. Tamo junto, Cleverson. O que o profeta entrega não achamos na internet. Realmente, Ivan. Por isso que eu tô fazendo mais vídeo pra internet aí, porque realmente está escasso um conteúdo de qualidade nessa área aqui, hein? Existe, mas é raro. Faz o sorteio de conta teste para nós. Vou fazer, Cleverson. Vou fazer mesmo. Você opera junto com seus alunos para aprovar as contas dos mentores? Não, ó, então, vamos abrir aqui um parâmetro. Cada um opera a sua. Eu, tanto pela lei da mesa, quanto pelos meus princípios, eu não opero a conta de ninguém, tá? Eu não opero a conta de ninguém, Camilo. Pelos meus princípios e pelas próprias regras da mesa. Mas, sim, eu opero com os alunos ao vivo todos os dias, tá? Eu opero com os alunos ao vivo todos os dias. Das 9 às 10h30, eu tô querendo dar uma esticada ali das 9 até 11 e pouquinho, para pegarmos mais do mercado americano, tá? E aí, aprovar a conta vai, novamente, aprovar a conta varia do aluno, Camilo. Eu tenho aluno que aprovou conta na sala e tem aluno que aprovou conta sozinho, então vai variar da sua performance, tá? Eu não opero, não aprovo a conta de ninguém, mas eu opero ao vivo com os alunos todo santo dia, eu opero ao vivo, tá, família? Por isso que eu tô, inclusive, para você que está aqui até agora, amanhã de manhã, tá? Das 9 às 10h30, 10 e pouco, amanhã de manhã, estamos ao vivo. Eu vou estar operando ao vivo, a sala vai estar aberta para todos vocês, tá? No começo, o mercado americano ele é um pouco lento de manhã, ele fica melhor depois das 10h30. Então, das 9 às 10 e pouco ali, eu fico operando B3 com os alunos. Dá umas 10 horas da manhã, 9h50, 10 horas da manhã, eu divido a tela, eu opero ali B3 no mercado americano e meto marcha no mercado americano, certo? Então, amanhã estaremos ao vivo. Ah, eu quero só o mercado americano? Você pode entrar na sala ali 10 horas da manhã. Você entrando 10 horas, o mercado americano já vai estar rolando. Ah, eu quero ver como você opera no geral. Então, 9 horas da manhã já vamos estar ao vivo ali na ativa, operando e metendo marcha junto com os alunos. Amanhã, tá? Então, a sala vai estar aberta essa semana aí para vocês verem na prática. Porque aqui à noite eu estou explicando aqui, pá, não sei o quê. Mas amanhã vamos ver na prática com o mercado operando, sem maquiagem, sem nada. Se for um dia ruim de mercado, nós vai estopar ao vivo, tá? Não tem essa. Não, família, pode entrar, eu vou fazer $5.000. Não, eu vou operar a minha estratégia. Se a gente estopar, a gente vai estopar ao vivo. Se a gente bater meta, a gente vai bater meta ao vivo, tá? Sem máscara, sem nada. Só a realidade que a gente vive e opera todo dia. Beleza? A prática para a prova vai ser na B3 ou no mercado americano? Não, Renata, direto no mercado americano. Não vamos usar nada de B3. Na sala, eu opero B3 na sala porque tem alunos que ainda operam e focam na B3, tá? Mas, tanto essa aula aqui quanto o teste em si no geral é full mercado americano, não mistura nada com B3, não. Beleza? Qual a diferença? Ah, já respondi. Beleza, ajudou, parabéns. Ó, eu já respondi. Ó, tá. Lá é um saldo que eles me emprestam para eu operar no Forex. Tipo, no financiamento eu não preciso bater meta para pegar o capital. Ótima. Tamo junto, Gabriel. Ah, não. Aqui você tem que aprovar, tá, Gabriel? Então, nesse caso aqui, você tem que aprovar. No financiamento é diferente, então. Aqui, no caso da mesa no mercado americano, você tem que fazer primeiro um teste. Você vai pagar um teste. O teste é R$ 200, 180, R$ 200, depende da época ali da promoção. Mas é uma média de R$ 200 o teste. Aí você vai pagar o teste, você aprova o teste, você paga a ativação, você vai ter dois custos: o teste e a ativação.
Depois desses dois custos, você não tem mais um centavo de custo nenhum, e daí para frente, tudo que você lucrar, é, 90% é seu. Realmente o profeta é sempre verdadeiro, já ajuda muito, mano. Tamo junto, Camilo. No americano respeita mais do que B3. Bem mais, Marco. Bem mais do que B3. Saquei, tem essa opção de mesa na Rantec também. Então é igual. É igual a mesa da Rantec, então. Pensa em operar só americano e Forex? Penso, Márcio. Sinceramente, penso, tá? É porque tem bastante aluno que opera B3 ainda. Então eu não vou deixar eles na mão. Mas, sinceramente, eu por eu mesmo, sendo muito honesto com vocês, eu por eu mesmo, se eu pudesse escolher, eu ia operar swing trade no Forex. Tipo, monto uma operação para durar mais de um dia. Ou às vezes para entrar de manhã, para entrar à noite e sair na manhã. Eu ia operar swing trade no Forex e day trade no americano. Se eu pudesse, eu faria só isso, tá? Porque o que eu faço, eu lucro na B3. Mas o que eu faço em uma semana de B3 é tipo minha meta do dia no americano, família. Sendo muito honesto com vocês, tá? Sendo muito honesto. Então, simbora! Quem quiser, antes de encerrarmos aqui, quem quiser participar do sorteio agora, família, eu vou sortear uma conta teste, tá? Deixando claro que é um teste, você tem que aprovar, não é uma conta patrocinada, é uma conta teste. Mas eu já vai, o seu custo a menos, eu vou sortear uma conta teste para vocês agora. Manda aí no chat o seu nome, tá? Manda o seu nome, nome e sobrenome, não precisa ser o nome completão, não. Manda nome e sobrenome aí, beleza? Que eu vou anotando aqui e eu vou sortear uma conta para vocês agora. Abre aqui. Vai mandando, pode mandar, família, pode mandar. Deixa eu ver. Não tem nem mensalidade? Não, não tem mensalidade, Marcão. Não tem mensalidade. Mesmo com a provisão, tem ou não mensalidade? Não tem, Marcão. As únicas duas taxas, os dois únicos custos que tem são esses. É o custo do teste e o custo da ativação. Você pagou o teste, pagou a ativação, R$ 0 de custo você terá daí para frente, tá? US$ 0, R$ 0. Nada, 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 nada. Para falar que não é nada, você vai ter que pagar, quando você tem uma conta patrocinada, você tem que pagar 10 centavos de dólar a cada 10 anos, certo? Então você aprovou a conta, pagou a taxa, seu próximo custo, para falar que não tem zero, você vai ter custo, mas o seu custo vai ser 10 centavos 10 anos depois. Se você ainda tiver aquela conta 10 anos na frente, você vai pagar 10 centavos. É o único custo que tem, certo? Depois que você aprova. Beleza, família? 2 horas de aula. Hoje eu nem tava. Hoje eu nem tava muita cabeça assim para dar aula, não, sinceramente, tá? Tô tendo uns pontos aí, e aí eu pensei, não, vou dar uma horinha de aula ali, tá de boa. Tá eu aqui 10 horas da noite, 2 horas de aula já. Não consigo. Se for para fazer mais ou menos, eu nem faço. Não consigo não entrar na vibe mesmo assim. Vou mandando aí, família. Eu tô anotando aqui, tá? Vai ser a. Ó, Lucas, é a sétima conta que você ganha no sorteio e aprova, Lucas? O Lucas já acho que já aprovou umas duas contas de sorteio já que ele ganhou. Ixi, é brabo. O cara que gosta de aprovar conta, hein, mano? Graças a Deus, né? Na verdade, isso é coisa boa pra caramba, na verdade, né? O cara que gosta de aprovar conta. Mensalidade. Isso. Mensalidade só na reprovação, Marcão, exatamente. Enquanto você não aprovar, aí é valor mensal, né? Cada mês que você reprova, você vai ter que renovar para o próximo mês. Mas no momento que você aprovar, aí já não tem mais custo nenhum. Na mentoria você explica os impostos? Explico, Renata, tá? Ó, eu explico ali o mínimo que você tem que saber, mas quando você começar a sacar valores mais altos, você vai ter que contratar um contador, sinceramente, tá? É menos dor de cabeça ali. Mas você arranja contador tipo US$ 300, R$ 300, perdão. R$ 200, R$ 300, você arranja um contador ali. E se você tá pagando, é porque você já vai estar sacando, tipo, sei lá, US$ 1.000 no mês. Então você vai estar sacando uns 5.000 e vai pagar 300 de contador. Entendeu?
Eu só aprovo conta de sorteio. É. O Lucas tem 8 contas aprovadas, as 8 é de sorteio. Tipo isso mesmo. Se eu ganhar a conta é um sinal. Pode que, Gabriel? É... tananana. Tá bom. Então vamos lá. Ó, eu vou ler aqui em voz alta. Calma aí. Calma aí, calma aí. Sorteio de nomes. Deixa eu ficar no cantinho aqui. Vai. É, eu acho que eu tô no cantinho, certo? Boa. Então, ó, caso alguém queira participar e não mandou, manda aí, ó. Só eu vou ler em voz alta aqui confirmando, tá? Calma aí, opção de sorteio. Não. Adicionar contagem regressiva, né? Para dar mais emoção. Tá certo. Ó, então aqui, as pessoas que mandaram o nome, ó. Ivan, Gabriel, Marcos, Luiz, Cleverson, Júlio, Luiz também, Luiz Rosa e Luiz Ramos, no caso, Renata, Camilo, Joilton, Kátia, Lucas, Marcelo, Gabriel e Wellington, José Wellington. Beleza? Se alguém quiser, manda aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, simbora, família. Vamos lá. Deixa eu botar em tela cheia aqui. Boa sorte a todos e a todas. E que vença o mais sortudo aí, tá? Simbora! 2, 1. E o vencedor ou vencedora é. O Wellington! José Wellington! Wellington ganhou uma conta! Tá nativa aí, Wellington? Tá nativa? Tá nativa? Será que tá nativa? Se não tiver, eu vou sortear o próximo. Wellington, Wellington. Aê! Me chama lá no PV depois, beleza? Aí eu te passo o acesso lá da conta. Tamo junto! Parabéns, ó. O Wellington ganhou aí. Ô, tá desse lado. O Wellington ganhou aí um sorteio da conta. Parabéns, cara. Espero que você aprove essa conta e é marcha daquele pique. Beleza? Tamo juntão, família. Essa foi a nossa primeira, só nossa, ó, 2 horas de aula, só a nossa primeira aula da nossa imersão trader lucrativo, beleza? Tamo junto aí. Parabéns pela presença de todos que estão focados em melhorar a performance e mudar a sua jornada dentro do trade. Mas não acabou. Essa foi só a primeira aula. Teremos mais duas. Amanhã e quinta-feira estamos na ativa, beleza? Amanhã, mesmo horário, 8 horas da noite. Tamo na ativa para poder meter marcha naquele pique, naquele jeito, família. Calma aí, calma aí. Deixa eu abrir aqui o grupo também. Calma aí. Amanhã estamos na ativa também para continuar metendo marcha. Amanhã eu vou explicar para vocês como aprovar uma conta, como eu, profeta, aprovo uma conta e os alunos também aprovam. Vou explicar para vocês amanhã e também vou sortear mais uma conta, beleza? E família, vamos agora lá. Isso, olha lá. E família, eu liberei o grupo, vai agora lá no grupo lá do WhatsApp, beleza? E manda um feedback sobre o que você achou da nossa aula de hoje. Fez sentido, não fez sentido? Como é que foi para você? Agregou, não agregou? Deixa um feedbackzão top lá no grupo, beleza? E amanhã, no mesmo horário, estamos na ativa, família. Deus abençoe a todos. Excelente noite, excelente descanso e até amanhã. Marcha! Tchau, tchau. Um abraço, família.